insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Insondável. A Ele glória, a Ele glória, pra sempre, amém. Boa noite, queridos, a paz a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma live poderosa da parte de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar para nós já estarmos iniciando, queridos. As pessoas que forem chegando, vão pegando aí, o barco já andando, né? Para a gente ganhar tempo aqui, já passou 10 minutinhos. E eu queria ser bem sucinto hoje, eu queria que a gente pudesse aprofundar mais nesse tema, tirar dúvida de vocês, tá bom? Quero que seja uma live bem produtiva, com bastante informação, com bastante conteúdo para vocês, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor. Você que está do outro lado da tela aí, feche os teus olhos se você puder. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, obrigado, Senhor, por essa live, obrigado por esse momento na tua presença. Senhor, fala conosco, Senhor, e que esse tempo que nós vamos passar aqui seja um tempo maravilhoso, produtivo, um tempo, Senhor, de conhecimento, de profundeza na Tua presença, um tempo, Senhor, que nós possamos aprender, mas também nós possamos crescer, Senhor. Que esse aprendizado possa nos levar à maturidade, possa nos levar à maturação em Ti. Nós oramos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, falado. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias têm se renovado nessas lives. O Senhor tem aberto nossos olhos. O Senhor tem falado conosco e nós Te agradecemos, Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Senhor, por estar presente em nós, em nossos corações, em nossa vida e em nossa comunhão e reunião também. Te adoramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá então. Que bênção, né? Muita gente estava aqui na live da manhã. Alguém que está aqui agora estava na live da manhã. A live das 9 horas da manhã. Para quem não sabe, eu faço 2 lives no dia, né? Eu faço a live da manhã e eu também faço a live da noite. Nós estamos todos os dias aqui, 2 horários, né? 2 períodos aí, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Foi uma live muito forte, muito poderosa. Eu recomendo quem perdeu a live da manhã, vai lá para o canal vermelhinho e não perca essa live. Vai assistir essa live porque vai ser poderoso para a tua vida. Hoje nós falamos um pouco sobre o coração, como que é importante o estado do nosso coração, o problema de todo servo de Deus de achar que fazer as coisas por performance é o ideal. E nós aprendemos que não. Que Deus ele olha o nosso coração, que Deus ele quer o nosso coração, ele nos quer por inteiro, começando de dentro para fora essa mudança. Então foi uma live poderosa, foi uma live bênção demais. Então você que perdeu, vá lá e assista para você ter esse conhecimento e Deus possa falar com você por meio dessa live, tá? Vamos lá então. Hoje, queridos, eu quero focar aqui em nome de Jesus nesse dom. Vamos tentar terminar esse dom hoje, se assim o Senhor nos permitir, amém? Eu quero focar mais hoje no dom de línguas. Para quem também está chegando na live, está pegando aqui agora, né? Às vezes você está começando a me conhecer agora, pegou aí já o barco andando. Nós estamos falando sobre oração e dentro do tema de oração nós temos muitos modelos de oração dentro da palavra de Deus. E nós estamos focados nesse momento no tema de oração e no subtema de línguas estranhas, ou o dom conhecido como o dom de variedade de línguas.
Isso está lá em Atos, capítulo 2, isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, você também vai ver em 1 Coríntios, capítulo 14, você vai ver na Bíblia esse tema, esse dom e essa capacitação, essa competência do Espírito para que nós possamos desenvolver uma... eu vou usar essa palavrinha, desenvolver uma competência espiritual que nós não tínhamos, desenvolver algo em Deus que nós não tínhamos, porque tudo que é espiritual é novo para nós. Aprenda isso, né? Você percebe que quando Jesus ele vem para a Terra, já comecei o ensino aqui, tá, gente? Já comecei o ensino. Quando Jesus ele vem para a Terra, ele vem nos trazer algo novo. Por isso que quando ele começa a pregar o Evangelho, ele diz que ele veio pregar as boas novas. Profeta, o que é essas boas novas? São novidades do reino dos céus. São novidades que Deus veio à Terra e trouxe de lá. Não somente o poder, ele não trouxe também o derramamento somente do Espírito Santo sobre nós, mas ele trouxe um novo modelo, uma nova doutrina, ele trouxe algo novo para nós. Por isso que nós, carinhosamente, a Bíblia diz, né, as boas novas do reino de Deus. Nós estamos hoje vivendo boas novas. Aquilo que Moisés disse, quando você pega a Bíblia, você vai ver que virá um profeta. O próprio Moisés falava de Jesus, né? Viria um profeta e que todos, quando ele viesse, deveriam ouvi-lo, né? E esse profeta é Jesus. Para quem não sabe também, Jesus ele atuou nos 5 ministérios, tá? Ele atuou no ministério apostólico, ele atuou no ministério profético, ele atuou no ministério de mestre, de pastor e de evangelista. Jesus, ele atuou em todos os 5 ministérios, atuou em todos os 5 dons ministeriais, como nós também conhecemos. E ele também manifestou todos os 9 dons espirituais. Para quem não sabe, é claro, né? Exceto o dom de línguas, porque não foi registrado, e eu já falei isso aqui para vocês, por que esse dom de línguas, olhando para a minha ótica bíblica, né? Por que esse dom de línguas não foi escrito, não foi colocado ali, né? Até porque como que os discípulos iriam falar aquilo? Nossa, Jesus fica falando ali do lado um monte de linguagem que ninguém entende, nem ele mesmo entende, né? Eu acredito que isso seria mais de entendimento, de a Bíblia revelada para nós, né? Eu acredito que no momento correto Deus ia revelar que eu acredito que sim, Jesus ele falava em línguas e ele se edificava, tá? Só que nós não vamos ter nenhum registro desse fato de Jesus falando em línguas. Mas é fato de que o Espírito Santo desceu sobre ele, assim como o Espírito Santo desceu com fogo, com línguas como de fogo em Atos capítulo 2, Jesus também, o Espírito Santo desceu sobre ele, só que em forma corpórea de pomba. Então Jesus ele atuou sim em todos os dons espirituais, tá? Deixando bem claro, exceto o texto claro de que Jesus falou em línguas, nós não vamos ter esse texto, mas o entendimento bíblico que eu tenho desse texto é que Jesus, de fato, ele orou em línguas, só que não foi registrado por conta que isso não faria sentido naquele momento, até porque o Espírito Santo não tinha descido e as pessoas não tinham sido revestidas de poder, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam isso hoje, né? Vão aprendendo aí, tá? Isso aqui é muito importante que vocês entendam. Quando nós falamos de o falar em línguas, esse é um dom que é primordial na vida de todo servo de Deus. Você não pode, querido, passar a tua vida nessa terra sem buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque senão, infelizmente, eu vou usar essa palavrinha porque é a verdade. Você vai viver uma vida com Deus medíocre. Profeta, quando você usa essa palavra medíocre, o que significa isso? Deus não vai se aproximar de mim, eu não vou ter um relacionamento com Deus profundo? Pelo contrário, você vai ter relacionamento, você vai ter uma intimidade com Deus. Só que intimidade com Deus e relacionamento não significa você ter o poder do Espírito Santo. E nós quebramos essa mentira aqui, eu expliquei isso para vocês. Eu peguei texto bíblico, nós lemos Lucas capítulo 4, versículo 1, depois nós lemos Lucas capítulo 4, versículo 14. Eu te mostrei Jesus cheio do Espírito, de Jesus cheio do poder do Espírito, dando essa distinção. Você aprendeu tudo isso aqui comigo, né? Nas aulas passadas. E você precisa entender que quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe o primeiro dom, que é o dom de línguas. E esse dom de línguas, quando nós usamos, e hoje eu quero falar aqui do quarto ponto, né, desse dom de línguas, nós falamos em línguas para ativação espiritual e para atrair o sobrenatural. Quando nós falamos em línguas, nós estamos atraindo aquilo que vem do reino de Deus para nós. Uma linguagem que toca a Deus, uma linguagem que toca o coração de Deus. E quando essa linguagem, ela chega até o Pai, essa linguagem, ela vem como resposta para nós também.
Você não sabe, mas muitas vezes que você orou em línguas, você orou pedindo algumas coisas para Deus, ainda que você não sabia, mas o Espírito Santo sabia que você precisava. E ele orou aquilo, e essa oração em línguas levou essa informação até o Pai, e o Pai respondeu à tua oração. Lembra que eu falei para vocês que a oração em línguas é instantânea? Lembra que eu ensinei para vocês que a oração em línguas é uma oração conectada direta com Deus? A partir do momento que você abre tua boca para começar a falar em línguas, você já está conectando com Deus imediatamente, gente. A oração em línguas é a oração mais rápida, é a oração mais veloz. É uma oração imediata. O Espírito pega a tua oração e leva até o Pai, e existe um dinamismo entre o Pai e o Espírito. Eu quero falar sobre isso. A Bíblia, eu li com vocês aqui também, Atos capítulo 19, né? A gente falou sobre quando Paulo impôs as mãos sobre os gentios e eles começaram a falar em línguas. Isso está em Atos capítulo 19, versículo 6, para quem estiver anotando aí agora, tá? Quem estiver anotando, já vai anotando esses textos aí que é importante você aprender. Atos capítulo 19, versículo 6, você vai ver Paulo impondo as mãos sobre os gentios e eles sendo batizados com o Espírito Santo, falando em outras línguas e também profetizando. Lembra que eu falei para vocês que o profetizar também é um dom espiritual. Vou repetir. Profetizar também é um dom espiritual. Profeta, alguém que não foi batizado com o Espírito Santo, ele pode profetizar? Ele pode. Só que isso não é tão comum. Isso não é tão comum na vida dele. Por quê? Porque ele vai profetizar se não tiver ninguém que faça aquilo ali naquele ambiente. Se o Espírito Santo perceber que tem alguém que foi batizado com o Espírito Santo e carrega o dom de profecia, ele vai usar o que tem o dom de profecia. Porém, se não tiver ninguém ali com aquele dom, se não tiver ninguém com aquela capacidade, ele pode sim prestar um dom espiritual para aquela pessoa naquele momento. É isso que muita coisa as pessoas não conseguem entender sobre o mundo espiritual. O que acontece? Eu queria dar o parabéns aqui para Débora, ela disse que falou em línguas ontem a primeira vez. Parabéns, minha irmã, que Deus abençoe tua vida e que você tenha uma linda trajetória em oração em línguas com Deus. E você vai ver que isso vai ser poderoso para a tua vida. Eu fico muito feliz quando os meus seguidores, as pessoas que me acompanham aqui, né, mentorados, discípulos e até já ovelhas, né, pessoas que são pastoreadas aqui por mim, todo dia aqui ensinando a palavra para você, e a pessoa acabou já acostumando com isso, né? Então, de certa forma, eu já estou influenciando a vida de vocês de maneira positiva pela palavra. E mudança de vida estão tendo. E eu fico muito feliz quando vocês são transformados pelo ensino. Isso é maravilhoso, quando pessoas são levadas a um nível mais profundo com Deus por meio do ensino. Querido, como isso motiva o meu coração? Como isso motiva continuar aqui ensinando e aplicando tudo com vocês aqui, que eu aprendi durante anos com Deus, e estudando e orando, e revelações e arrebatamentos de espírito, e tudo que Deus foi me mostrando, eu estou trazendo para vocês, ensinando vocês. Eu fico muito feliz com isso. Pensa numa coisa que me deixa feliz, é quando vocês venham aqui contar testemunhos de tudo que os ensinos geraram maturidade em vocês. É por isso que eu estou aqui, querido, exatamente por essa finalidade. É para que vocês amadureçam nos dons, é para que vocês amadureçam com Deus. O papel do profeta é levar pessoas à conexão com Deus. Ele corrige quando estão na imoralidade sexual e no pecado, mas ele também ensina sobre o mundo espiritual. O profeta ele tem uma facilidade muito grande de falar sobre o mundo do espírito. O profeta ele tem uma facilidade muito grande de trazer os segredos contidos na palavra que pastores não vão ver, que apóstolos não vão ver. Porque essa é uma competência, uma chamada do profeta. É do homem profético ou da mulher profética, porque não tem só homem profeta, também tem mulher profetiza. A Bíblia fala de muitas mulheres profetisas, né? Então, o chamado, ele não é só para homem. Amém, queridos? Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre isso, quebrando todos esses paradigmas sobre a mulher ser tirada do pastorado, do apostolado, do profético, do mestre, e os pastores matando o ministério das mulheres com isso. Eu estou escrevendo um livro sobre isso muito forte. Você pode ler e você vai poder, com esse livro, confrontar qualquer doutrina que vier contra você quando você estiver atuando no teu chamado, e você vai poder ter a capacidade, né, o ensino necessário para você poder responder esses líderes, infelizmente, líderes ditadores, né, onde eles ditam que a mulher não pode fazer nada e a mulher aceita essa condição.
Não, você não tem que aceitar essa condição. Deus te chamou, não foi homem que te chamou, foi Deus. Amém? Foi Deus que te chamou. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso, que não vai dar tempo de falar sobre isso aqui, tá? Mas eu quero que você entenda que eu fico muito feliz com isso e eu parabenizo também vocês, né, pela dedicação de estar aqui, né, a garra de estar aqui comigo todos os dias, né? Tem muita gente que trabalha, mas depois vai lá na live, assiste, depois vai lá no canal vermelhinho, né, assiste a live. Eu recebo muitas mensagens de vocês, de testemunhos que vocês estão mudando a vida de vocês. Gente, isso é maravilhoso. Isso é uma bênção. Isso não tem dinheiro que pague, isso não tem notícia que compense quando pessoas estão sendo maturadas, né? Estão sendo desenvolvidas espiritualmente. Estão saindo da carnalidade e se conectando de maneira espiritual com Deus. Isso é uma bênção. Isso talvez você está olhando do outro lado aí falando, nossa, mas ela só foi batizada no Espírito Santo. Não, querido. Ela não só foi batizada com o Espírito Santo, hoje ela vai ser uma nova mulher. Ela vai ser um novo homem. Quando pessoas são batizadas no Espírito Santo, há uma transformação. Há uma transformação dessa pessoa. Amém? Mas eu vou seguir com o conteúdo, todos aqui que estão crescendo, né? Isso aqui é para todos, não é só para nossa irmã que foi batizada com o Espírito Santo e falou em línguas estranhas, mas todos aqui da live que têm aprendido, que têm crescido, parabéns para vocês também, continue aprendendo, que vocês possam crescer cada vez mais com Deus, amém, queridos? Vamos lá então, vamos voltar aqui que hoje eu quero focar nisso daqui e no final eu quero que vocês, a gente possa tirar dúvidas aqui também, aproveitar um pouquinho da live para tirar dúvidas também, tá bom? Vamos lá. Então nós aprendemos que quando pessoas são tocadas pelas mãos de outros homens que têm unção, que têm poder de Deus, elas também são batizadas com o Espírito Santo. Isso aconteceu não só com Paulo, mas com Pedro e muitos outros homens de Deus, que quando empunhavam as mãos sobre as pessoas, elas eram batizadas com o Espírito Santo. Eu falei para vocês, eu vou trazer uma aula para vocês aqui, só sobre imposição de mãos. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos pegar vários textos da Bíblia. Você vai perceber que Jesus, algumas curas, Jesus ele fazia de longe. Algumas curas, Jesus ele fazia com palavras proféticas. Lembra do centurião? Lembra daquele homem centurião que ele tinha muitos soldados a seu favor? E Jesus disse para ele, eu vou até sua casa. Ele falou assim, não mestre, não precisa vir até minha casa, não sou digno. Eu tenho soldados que quando eu digo vai, eles vão. E eu tenho soldados que quando eu digo vem, eles vêm. Então basta uma palavra e a minha filha será curada. Perceba que Jesus ele liberava palavras proféticas para a cura, mas Jesus também usava o poder das mãos. Muitas pessoas, Jesus tocava nas pessoas para elas serem curadas, como leprosos, como a sogra de Pedro. Você vai ver vários exemplos. Jesus tocando aquele menino que eles estavam indo enterrar o menino, né? A Bíblia conta que eles estavam indo enterrar aquele menino e Jesus para do lado daquele menino já morto e ele toca naquele menino. Perceba, querido, que a imposição de mãos é importantíssima. Eu vou falar para vocês no treinamento que a gente vai ter aqui para frente sobre imposição de mãos, sobre tudo isso, vocês vão aprender isso de maneira profunda. E detalhe, com Bíblia, com a palavra de Deus, eu vou mostrar para vocês na Bíblia o poder de cada ferramenta que a Bíblia nos dá para que nós possamos crescer na atuação do poder, na atuação da unção, na atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Eu sei que você ficou com um pouquinho de dúvida aí agora, né? Poxa, eu pensei que a cura era, né, eu podia fazer de uma forma, querido, preste bem atenção. As curas, elas podem vir de diversas formas. É que essas coisas não são ensinadas. A cura, ela pode vir por meio da unção. A cura, ela pode vir por meio da fé, tanto daquele que ora, quanto daquele que recebe. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue há 12 anos? Jesus estava indo para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo, que também tinha 12 anos. Isso são conexões proféticas, depois eu ensino isso para vocês. A menina tinha 12 anos de idade e ela estava há 12 anos com fluxo de sangue. Isso não são coincidências, isso são conexões proféticas do ministério. Gente, eu não vou falar sobre isso, senão isso aqui vai dar pano para manga, tá? Isso aqui vai dar pano para manga. A gente fala nos outros treinamentos sobre isso, amém? São conexões proféticas. Basicamente o Espírito Santo, quando ele confirma algo que você tem que fazer, ele vai trazer algo que parece coincidência. Mas não é coincidência. São conexões proféticas. Isso acontece no mundo espiritual direto. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você bate o olho no relógio 3 vezes no dia, a hora é igual.
Você bate o olho no relógio, é 5:05 da manhã. Aí você bate o olho no relógio, é meio-dia, é 12:12. Aí você bate o olho no relógio, é 15:15. Aí à noite você bate o olho no relógio de novo e é 20:20. Por que isso acontece? Isso não é coincidência. Isso são conexões proféticas. O Espírito Santo está tentando atrair a tua atenção. Eu vou falar sobre isso para vocês mais para frente, gente, porque de verdade, se eu for ficar falando aqui, abrindo leques, abrindo caixinhas, a gente não vai conseguir avançar no conhecimento. Tudo bem? Eu sei que vocês estão famintos para aprender, eu sei que vocês estão sedentos para aprender a palavra de Deus, mas não dá para a gente falar tudo numa live, é impossível. Tá bom? A gente vai abordar treinamentos e treinamentos. Tudo bem, amados? Glória a Deus. A gente vai abordar tema por tema e assim a gente vai ser mais efetivo. Vamos fazer igual uma empresa de carros, né? Eles vão fazendo ali por sessões, né? Um pinta, o outro vem com as rodas, o outro vem com o eixo, o outro vem com a lataria, e assim a gente vai fazendo, senão a gente vai, infelizmente, a gente vai ficando naufragando, a gente não consegue parar ali, né, em um ponto específico e focar naquilo. O objetivo é que vocês possam entender cada ponto de maneira profunda. É claro, eu estou falando sobre oração aqui, o dom de línguas, há 1 semana, 2 semanas. Eu precisaria de pelo menos aí umas 10, 20 horas, pelo menos, para a gente falar sobre cada dom. Cada dom. Exatamente, Paulo Rogério, umas células de produção, exatamente isso. Né? Setores ali de produção, e assim a gente consegue ser mais efetivo. Senão, você já pensou montar um carro por vez, né? Apautar todos os assuntos da Bíblia por vez? Meu Deus, vai virar uma salada, né? Muitas pessoas, mesmo maduras na fé, não vão conseguir entender. Fica muita mistura. E também é muita informação. E a gente acaba não conseguindo captar tudo e gravar, né, as informações. Mas vamos lá, gente. Vamos focar aqui. Eu vou voltar agora para o dom de línguas estranhas e a gente continua nesse tema em nome de Jesus. Vamos lá. Quando nós falamos do dom de línguas... deixa eu só concluir aqui da imposição de mãos e a gente volta aqui, tá? Então você vai perceber que não tem só uma forma de curar. Aquela mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue, ela tocou em Jesus. Jesus não demonstrou fé para curar ela. Perceba que existem momentos que a pessoa que precisa da cura toca em outras pessoas. Ou ela crê que quando aquele homem de Deus ou aquela mulher de Deus libera uma palavra, ela pega aquilo para ela. Por quê? Ela vai ser curada pela fé que ela tem, não a fé que o outro tem. Embora Jesus não demonstrou fé para aquela mulher, ele mesmo disse, a tua fé te curou. Sim ou não? Se você conhece um pouco de Bíblia, você vai perceber que Jesus ele disse, a tua fé te curou. Ou seja, não foi Cristo, não foi a fé de Cristo, não foi a manifestação de Cristo. Embora Jesus se manifestou muitas vezes para curar enfermos. Ou seja, a cura ela pode vir tanto daquele que tem fé, quanto daquele que está operando na fé, quanto pela unção, quanto pelo toque, quanto pela roupa. Você sabia que pessoas podem ser curadas por roupas? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, eles pegavam os lenços de Paulo e colocavam sobre os enfermos, e os enfermos saíam. Mas não é o lenço. É aqui que está o erro de muita gente que não consegue entender, infelizmente. Não é o lenço. Não é o lenço. É a unção que ela gruda na roupa da pessoa. Vocês vão aprender sobre isso mais pra frente quando eu falar sobre unção pra vocês. Essa unção, ela é grudenta. Mesmo depois da morte, uma pessoa que carrega muita unção, ela continua. Lembra daquele homem que caiu sobre o túmulo de Eliseu e quando ele caiu sobre o túmulo de Eliseu, ele voltou à vida? Por que ele voltou à vida? Ele estava morto, ele já estava morto. O profeta já estava morto, mas quando o corpo bateu sobre ele, ele voltou à vida. Porque a unção, ela gruda na roupa. E mesmo depois da morte, a unção continua naquele corpo. Vocês vão aprender isso comigo mais pra frente também no treinamento de unção. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Quem tá entendendo até aqui, escreve aqui pra mim, estou entendendo, estou compreendendo. Tudo bem até aqui? Escreve aqui pra mim se você tá conseguindo entender, tá conseguindo compreender o que eu estou ensinando aqui pra vocês. Maravilha. Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Bênção demais? Então eu vou seguir com o conteúdo. Geraldo falou, falta de argumento. Meu irmão, são 7h35 da noite. Tudo bem? Procura fazer alguma coisa da vida. Vai procurar fazer alguma coisa da vida. Se a live não está te ensinando, se os ensinos espirituais que eu estou trazendo não está alimentando você, o que você está fazendo aqui?
Você vai perder tempo com alguma coisa que não traz argumento suficiente para você? Isso aqui vale para todos, gente, da live, tá? Se você não gosta da minha live, não gosta do meu conteúdo, não gosta do meu ensino, vão aprender com pessoas carnais. Amém? Vão aprender com pessoas carnais. Vão aprender com pessoas que só falam de baboseira da internet. Vão aprender com pastores coachings. Tudo bem? O que eu estou ensinando aqui, tem pastor na internet que nunca ensinou 1% do que eu estou ensinando aqui na internet. Então, se vocês não querem aprender, é simples. Sai da live. Por que você está aqui? Ninguém te obrigou a estar aqui. Sai da live. Simples. Acabou o problema. Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem até aqui, queridos? Bênção demais? Tá dando para compreender isso aqui? Não gosta do meu conteúdo, não gosta do que eu ensino, não gosta da minha personalidade? Sai da live, gente. É simples. É simples. Tudo bem? Eu vou seguir o conteúdo, eu nem vou responder algumas pessoas aqui. Tem algumas pessoas que entram na minha live, são meus haters, né? Eles amam meus ensinos, amam meus conteúdos, porém eles não assumem. São pessoas endemoniadas mesmo, sabe? São pessoas que são influenciadas por demônios e acabam vindo aqui, o diabo gerando rancor e raiva da minha pessoa sobre você porque eu carrego a presença de Deus. Eu carrego o Espírito Santo. E é por isso que você vai sentir, muitas vezes, quando você entrar na minha live, você vai sentir raiva de mim. Por que você vai sentir raiva de mim? Porque eu falo a verdade. Porque eu prego a verdade. É isso que vai acontecer. Muitas pessoas, pastores, preste bem atenção. Muitos pastores chegaram nas minhas lives, preste bem atenção que eu vou falar aqui para vocês. Pastores chegaram nas minhas lives, quem me acompanha aqui à mesa sabe disso. Chegaram nas minhas lives, eu chamei para o debate. Por que vocês não me chamam para debate? Até hoje eu falei assim, ó, alguém aqui, corajoso, me chama para um debate? Por que vocês não me chamam para debate? Se vocês são tão bons, se vocês estão certos no que vocês ensinam, por que vocês não vêm aqui me chamar para debate? Eu estou aqui, queridos. Eu amo debater sobre temas da palavra de Deus. Mas por que vocês não chamam? Porque vocês são influenciados por demônios. Vocês sabem que estão errados, mas continuam na mentira. Até quando, gente? Gente, não gosta do meu conteúdo? Saia! É simples. Vai procurar fazer alguma coisa da vida. Vai procurar fazer outra coisa. Não perca tempo com aquilo que não te alimenta. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Bom, deixa eu ver. Monique, parabéns, Monique. Eu vou ter que silenciar você. Você não quer nada com Deus. Eu queria ver esse povo junto com João Batista e Jesus. Vocês seriam chamados de raça de víboras hoje. Eu não vou fazer isso. Deixa eu ver quem mais aqui. Marinalva. Só um segundinho, gente, por favor, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém. Se tiver mais alguém, por favor, vocês podem me falar aqui também, tá? Logo, logo eu vou colocar alguns moderadores aqui nas lives para me ajudar a fazer isso. Tudo bem, gente? Algumas pessoas que me acompanham já há muitos meses, já acompanham meu conteúdo, já sabem o que eu ensino aqui. Eu vou colocar alguns moderadores em cada plataforma. E aí, se você puder me ajudar, eu vou te dar total aval para que você possa bloquear essas pessoas. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pronto, eu acho que eu tirei todo mundo que estava falando alguma coisa contra a palavra de Deus. Se tiver mais alguém, tinha um rapaz aqui também, é que a letra tá bem pequena, gente, eu estou um pouco distante aqui. Maravilha. Se tiver mais alguém, vocês me avisam aqui, tá bom? Que eu vou ter que tirar da live, bloqueio e acabou. Nunca mais vai conseguir me assistir na internet. Tudo bem? Glória a Deus. Vou seguir aqui no conteúdo, preste bem atenção. Preste bem atenção. Anote o que eu vou falar aqui para vocês. Eu quero que vocês compreendam que quando nós falamos sobre o dom, eu voltei para o ensino aqui, tá, gente? Eu voltei para o ensino.
eu voltei para o ensino. Quando nós falamos de dom espiritual, nós temos que entender uma coisa muito importante. Se você sabe que algo é espiritual, é necessário que você ande de maneira espiritual para viver naquilo que é espiritual. Olha isso aqui como é importante que você entenda. Pessoas que não se tornam espirituais não conseguem carregar os dons espirituais. Pessoas que não buscam se tornar espirituais, elas não conseguem carregar o poder de Deus. Porque o poder de Deus, querido, ele é liberado para todos. Todos têm autoridade de Deus. Essa autoridade que Deus nos deu, ela foi nos dada de maneira gratuita. Porém, existe uma forma de viver para que essa autoridade permaneça em nós. Anote essa informação, porque isso aqui é muito importante. Muito importante. Se você quiser operar nos dons espirituais, se você quiser operar sobre os dons do Espírito, se você quiser operar de maneira profunda no dom espiritual, é importante que você entenda isso. Por que tem pessoas que não conseguem operar no poder de Deus? Porque elas não entendem que elas têm que se tornar pessoas espirituais. O apóstolo Paulo ele disse assim, como eu gostaria de falar com vocês como a pessoas espirituais. Poder falar com vocês de maneira profunda, com alimento sólido. Mas tinha um problema com aquela igreja. A Bíblia diz que aquela igreja não era uma igreja espiritual, era uma igreja carnal. Então Paulo ele disse, eu vou ter que voltar a falar com vocês como os rudimentos. O que significa isso, profeta? Como os princípios. Eu vou ter que ensinar vocês sobre o sacrifício de Cristo, o amor de Deus. Eu vou ter que voltar a falar sobre temas para bebês. Basicamente é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, hoje, em nossas igrejas, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde existe um grande berçário. Anote isso. Estamos vivendo um tempo hoje onde as igrejas estão vivendo um grande berçário. Onde pessoas não querem mais ser corrigidas. Onde pessoas, quando você fala firme com elas, ela acha que você é soberbo. Ela acha que você está se achando demais, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus corrigiu seus discípulos. A Bíblia diz que quem ama corrige. Se eu corrijo pessoas aqui é porque eu estou amando essas pessoas. Isso é uma forma de amar. Porque se eu não corrijo e vejo uma pessoa afundando no buraco, eu sou conivente, eu faço parte daquela queda. Eu tenho que avisar, eu tenho que orientar, eu tenho que corrigir. A Bíblia diz que a palavra profética, ela é para a exortação, para a consolação e para a edificação. Vocês não podem excluir a exortação, tá? É Bíblia. O problema é que as pessoas elas querem ficar com o lado gostosinho da Bíblia, né? O lado de doçurinhas e travessuras. Elas querem ficar com um lado bom. Só que nós temos que entender, querido, que a Bíblia não é só doce. A Bíblia também tem correção e tem... eu posso colocar essa palavra, a Bíblia ela coloca para nós formas de nós corrigirmos a nossa vida. E muitas vezes a correção não vai vir como uma massagem, mas como um chicote. Mas é o chicote que vai transformar vocês. Você já viu alguma pregaçãozinha de coachingzinho transformar pessoas? Não transforma, gente. Não transforma. Deixa eu ler um comentário aqui rapidinho. É da Monique. O Senhor me silenciou, mas eu não falei nada. Eu defendi dizendo que não é arrogante. Ah, tá. Então, Monique, me perdoa, tá bom? Se eu entendi mal, você me perdoa aqui. Eu tô fazendo um pedido de perdão aqui na frente de todo mundo pra você. Monique Carvalho, tá bom? Pra mim, a senhora tinha comentado, eu fiz seu comentário, mas eu acho que você defendeu então, né? É que falar e ler ao mesmo tempo é um pouco complicado e às vezes a gente acaba confundindo, tá? Então, Monique, me perdoe se eu silenciei você, tá bom? Me perdoe que eu tô deixando meu pedido de perdão. Mas, exceto você, né? O restante, bloqueei todo mundo e vou bloquear mesmo, tá bom? Então, tô deixando aqui meu pedido de perdão pra você. Tá bom, queridos? Pra quem diz, né, que eu sou soberbo e não reconheço meus erros, fica aqui o meu pedido de perdão pra você. Porque eu não vi que o seu comentário era um comentário bom. Eu pensei que era um comentário maldoso. Tá bom, minha irmã? Glória a Deus. Bênção. Obrigado, Andréia Santos. Ela falou aqui, eu também avisei. Obrigado, minha irmã. Que Deus abençoe sua vida. Tá bom, queridos?
Glória a Deus. Preste bem atenção que eu vou falar aqui com vocês. Anote aí. Anote isso daqui, gente. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Se você quiser andar de maneira profunda com Deus, se você quiser manifestar o poder de Deus, se você quiser manifestar a glória de Deus, você vai ter que aprender a se tornar pessoa espiritual. Você vai ter que aprender a ser corrigido. Você vai ter que aprender a receber correções. Amém, queridos? Eu falei para vocês já no passado que quando meu pastor ou meu líder, ele vinha me corrigir, há muitos anos atrás, e ele sempre me dizia: Lucas, você tem um potencial gigante. Eu lembro disso como se estivesse soando aqui nos meus ouvidos. E ele falava: você tem um potencial gigante, só que você tem coisas que precisa mudar. Geralmente as coisas que eu precisava mudar era dentro do meu casamento. Eu era uma pessoa muito autossuficiente, eu não reconhecia o perdão, a gente tinha muito orgulho, eu e minha esposa, de chegar um no outro e reconhecer o erro. Isso era um problema do nosso casamento. Nós corrigimos isso há muitos anos. Mas quando aquelas correções vinham sobre mim, no momento da correção eu não gostava, como a Bíblia diz, né? O momento da vara é dolorido. Mas é a vara que vai trazer mudança. É a vara que vai trazer transformação. É a correção que gera mudança de comportamento. Por que o Senhor me levou a ser quem eu sou hoje? Porque eu fui corrigido? Porque o Senhor me corrigiu? Porque meu pastor me corrigiu? E as correções, como a vara, né? O cajado do pastor, a pontinha do cajado, para quem não sabe disso, é para dar pequenos tapinhas e correções nas ovelhas. Aquela parte mais arredondada do cajado é para quando uma ovelha cai no buraco ou acontece alguma coisa, o pastor ele vai lá e pega a ovelha com aquela parte arredondada, para quem não sabe disso. Mas a outra parte em que o pastor anda com ela no chão é para corrigir as ovelhas. Cristo é o bom pastor e ele vai nos corrigir. Amém? Ele vai nos corrigir. Isso faz parte do processo. Correção não é sinônimo de algo ruim. É sinônimo de algo bom. Porque se Deus está te corrigindo, é porque Deus te ama. Sabe quando você tem que se preocupar? Pergunte aqui pra mim, quando que eu tenho que me preocupar? Só escreve assim, ó. Por quê? Por que eu tenho que me preocupar? Tem uma situação que você tem que se preocupar. E muito. E muito. Existe uma situação. A situação que nós temos que nos preocupar é quando Deus para de nos corrigir. Esse é o grande problema. Quando Deus para de nos corrigir. Quando Deus para de nos corrigir, querido, preste bem atenção, de duas uma. De duas uma. Ou ele cansou, ou ele perdeu a paciência e já não está mais falando com você, ou você aprendeu a lição e ele parou de corrigir. De duas uma. Não existe outro meio, não existe outra forma. Ou ele vai parar porque você aprendeu a lição, ou ele vai parar porque você é um cabeça dura. E você não quer ouvir a verdade. Você não quer ser corrigido. Aonde eu quero levar você hoje? Nós estamos falando sobre oração e nós estamos falando sobre o dom espiritual de línguas estranhas. Nós estamos falando sobre isso hoje. Preste bem atenção. Olha a pergunta que eu vou fazer aqui para você. Como que nós queremos ser batizados com o Espírito Santo, caminhar de maneira de poder e glória com Deus, orar pelos enfermos eles serem curados, expulsar os demônios com autoridade, pregar com autoridade, ter sabedoria do alto e viver tudo o que a Bíblia tem para nós vivermos? Se eu não aceito ser corrigido, será que Deus ele vai fazer vista grossa desse meu lado negro e vai me dar presentes? Qual é o pai que recompensa o seu filho se ele tira más notas na escola? Qual é o pai que recompensa o seu filho quando o seu filho é desobediente? Qual é o pai que traz presentes e benefícios? E o pai que faz isso, infelizmente, você é um irresponsável. Você está abençoando o pecado. Você está abençoando, ensinando o seu filho a ser um delinquente. Muitos jovens hoje, queridos, infelizmente não foram corrigidos na infância. E é por isso que eles se tornam o que eles se tornam. Já foi provado pela psicologia
que a criança ela tem até os 6 anos para ser corrigida, exortada e ensinada. Depois disso é só Deus para mudar o caráter. Porque se torna personalidade e caráter. Você pode pesquisar tudo que eu estou ensinando aqui para vocês. Podem pesquisar palavra por palavra. Você tem até os 6 anos para você corrigir o teu filho, ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar, ensinar personalidade, ensinar a amar a Deus, tudo isso. Depois é só Deus. Por isso que tem muito adolescente que é rebelde, não quer saber de Deus, mas você ensinou no caminho que ele era para estar? Você ensinou que era oração? Ele te viu de joelhos orando? Você deu o exemplo para ele? Na mesa vocês oravam? Ele teve uma cultura de vida com Deus? Ou ele teve uma cultura de vida mundana e agora você quer que seu filho se entregue para Deus? Vocês estão entendendo aonde eu quero levar vocês? Vocês estão entendendo aonde nós estamos chegando no conhecimento e no ensino hoje? Nós temos que aprender, amados, primeiro, a corrigir quando é necessário corrigir os nossos filhos. E nós, na condição de filhos de Deus, precisamos aprender a ser corrigidos. Precisamos aprender a ser corrigidos. A correção, a varinha, não é sinônimo de algo ruim. É sinônimo de sucesso. Porque quando nós somos corrigidos, nós amadurecemos. Quando nós somos corrigidos, o Senhor traz verdade, justiça e retidão. Uma alma corrigida é uma alma no caminho certo. Sabe por que hoje você vê muita gente saindo das igrejas? Muitas pessoas saindo das igrejas? Na verdade, elas só mostram o que elas têm vontade de fazer. Porque uma igreja, anote o que eu estou falando para vocês. Uma igreja não é paredes. Uma igreja é uma comunidade de pessoas que estão buscando a santidade e alcançar outras pessoas pelo poder de Deus e para levar essas pessoas aos pés de Cristo. Isso é uma igreja. Igreja não é um lugarzinho de showzinho, iluminação, que você vai lá e levanta a tua mão para o céu e diz que aquilo é uma igreja. Quando você vai para a igreja, eu ensinei isso para vocês, você está indo lá cultuar a Deus. A igreja se reúne para cultuar a Deus, venerar a Deus, idolatrar a Deus, louvar a Deus. É por isso que você vai até a tua igreja junto com a tua comunidade. Mas existe uma vida de igreja ali. E por que hoje as pessoas saem? Porque não tem correção, querido. Ah, profeta, mas quando o pastor corrige, a pessoa sai. Então, eu assumo aqui as mesmas palavras de Pedro. Se eles saíam dos meios dos nossos, não eram dos nossos. Se saiu do nosso meio, não era dos nossos. Aquele que sai por conta de correção não faz parte do meio do povo de Deus. A correção, ela faz um filtro. Ela mostra verdadeiramente quem é o coração desse que está sendo corrigido. Como que é o coração? Eu odiava ser corrigido pelo meu pastor há mais ou menos, eu estou casado há 9 anos, mais ou menos 9 anos, 8 anos atrás. Odiava ser corrigido. Aquilo ali era como uma facada no meu estômago. Eu odeio ser corrigido e chamado a atenção. Odeio. Empresa, qualquer lugar que eu vou, eu odeio ser chamado a atenção. Nunca gostei disso. Só que quando eu errava e ele vinha me corrigir, eu louvo a Deus pelo meu pastor, eu louvo a Deus pelas pessoas que passaram pela minha vida, eu louvo a Deus pelos líderes que passaram pela minha vida. Embora eu não gostasse da correção, aquela correção estava me trazendo maturidade. Estava me forjando um homem de um lar, um marido, um sacerdote, um profeta do Senhor. Você quer operar, querido, nos dons espirituais? Você quer fazer tudo o que Deus tem para a tua vida? Aprenda o básico. Aprenda o básico. Seja corrigido, ande na verdade, seja verdadeiro, caminhe com Deus. Ande no Senhor. Tudo bem até aqui, queridos? Tá dando para entender? Se você está entendendo aqui, escreve aqui para mim em nome de Jesus. Estou entendendo. Nós vamos pegar agora, vamos fazer uma conversão agora e vamos voltar um pouquinho mais sobre o dom de línguas. Preste atenção. O dom de línguas, anote aí, você que está aqui. Pode ficar tranquilo, tá? O pessoal que está entrando na live, que está entrando aqui para fazer algum tipo de ataque, pode ficar tranquilo que eu estou bloqueando todo mundo, tá bom? Tanto vocês que estão aí na plataforma vermelhinha, plataforma laranjinha, plataforma pretinha.
Todos eu estou bloqueando aqui. Eu estou clicando aqui e bloqueando. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Esses ataques fazem parte da caminhada. Fazem parte da caminhada. Tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos do dom de línguas, então, eu preciso entender que eu preciso carregar esse poder dentro de mim. Eu preciso carregar isso comigo. Querido, é tão maravilhoso quando você fala em línguas com Deus e sabe que Deus está ouvindo a tua oração. Existem orações que Deus não quer ouvir, mas toda a oração em línguas, Deus está disponível para ouvir. A Bíblia diz que o dom de línguas, esse dom espiritual, é um dom para conexão e edificação em Deus. Quando você começa a falar em línguas estranhas, você está se conectando com Deus imediatamente. E pasmem, nenhuma oração em línguas é rejeitada. Por quê? Porque o Espírito Santo está orando na tua boca a oração perfeita que o Pai quer ouvir. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ora, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Amém? Tudo bem até aqui? Vamos falar agora de um outro ponto muito importante, o falar em línguas dentro da batalha espiritual. Profeta, quando eu falo em línguas estranhas? Quando eu falo em línguas estranhas, esse dom, ele também me capacita a vencer batalhas espirituais? Sim. Porque quando você ora em línguas estranhas, você vai orar exatamente a ferramenta que Deus irá enviar para você naquele momento da oração. Daquele momento que você está falando em línguas. A ferramenta correta será enviada porque você está fazendo o pedido correto. Você está orando verdadeiramente a oração perfeita que Deus quer ouvir. E quando você ora a oração perfeita que Deus ele quer ouvir, você começa, nesse momento, a ser e receber uma intervenção do mundo espiritual. Muitas pessoas não sabem disso, mas quando você começa a orar em línguas, nesse momento da oração, se você está passando por uma batalha espiritual, Deus começa a enviar anjos. Profeta, a Bíblia não diz que os anjos acampam ao nosso redor daqueles que temem a Deus? Sim. Só que isso não significa que Deus não envie mais. Vamos lá. Lembra quando Jesus ele foi ser preso e os soldados chegaram até Jesus e Pedro ele pega a espada que estava ali na sua bainha, ele tira a espada e corta a orelha daquele soldado chamado Malco. A Bíblia conta que Jesus ele faz um comentário que talvez você nunca prestou atenção nesse comentário. Jesus ele faz o seguinte comentário, anote aí, anote isso. Ele fala assim, por acaso, Pedro, você não sabe que eu poderia orar ao meu Pai e ele mandaria legiões de anjos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Já não tinha anjos andando com Jesus, sim ou não? Escreve aqui para mim. Como que eu sei que tinha anjos andando com Jesus? A Bíblia diz que no final do jejum dele, os anjos foram servi-lo. Tinha anjos que andavam com Jesus, anjos que tinham com ele. Mas ele disse algo, ele disse um segredo. Ele revelou um segredo para nós. E ele disse, acaso, Pedro, você não sabe que eu poderia pedir para o meu pai agora, nesse momento, para enviar legiões de anjos? E ele enviaria legiões de anjos. Uma legião, para quem não sabe, tinha mais ou menos 6 mil indivíduos. Se ele está falando legiões no plural, 6 legiões, ou legiões que seja, olha o tanto de anjo que se ele pedisse, o pai dele enviaria. Isso é muito poderoso. Quando você começa a falar em línguas... Ok, cancelada. Até a Siri está aqui me ajudando hoje. Quando você começa a falar em línguas, você começa a orar a intervenção que Deus quer levar até você. Ou seja, você não sabe o que está orando, porque a Bíblia diz que a nossa mente fica infrutífera. Mas, quando você ora em línguas, saiba que naquele momento, toda a intervenção do reino dos céus que você precisa virá para você. A oração em línguas é muito importante dentro da batalha espiritual. Eu queria falar um pouco mais sobre esse dom de línguas no fato da libertação. Mas eu não vou falar sobre isso, porque eu quero falar sobre isso dentro do treinamento de batalha espiritual, né, que eu estou dando para vocês, o treinamento de libertação de alto nível.
Para quem não sabe disso, eu estou dando um treinamento em um grupo fechado daquele aplicativo verdinho, aquela bolinha, né? O aplicativo é uma bolinha. E nesse aplicativo verdinho, que todo mundo se comunica, tem um grupo fechado, aonde eu treino pessoas lá dentro para aprender a palavra de Deus. E eu vou falar esses pontos lá dentro do treinamento, tudo bem? Senão aqui não vai dar tempo de falar tudo. Se você quiser ser treinado na palavra, treinar com um homem de Deus, alguém que conhece o mundo do Espírito, caminha de maneira profunda na palavra, entre no grupo fechado do aplicativo verdinho. Profeta, como que eu faço para entrar? No link aqui da minha bio, da minha plataforma, tem um link direto do aplicativo. Você vai clicar no link e vai cair direto no grupo do verdinho. Tá bom? E aí você pode entrar lá e receber todo o material que eu libero para vocês e vocês vão ser treinados de maneira profunda, tá? Se você puder fazer isso, faça agora, rapidinho, para você não esquecer depois. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Vamos lá então, vamos seguir aqui no conteúdo. A oração em línguas, ela vai fazer com que você, no momento da libertação, no momento que você estiver sendo atacado por Deus, você vai receber de imediato a resposta da tua oração. O falar em línguas, querido, ele vai fazer com que você tenha conexão direta com Deus. E Deus, ele sabe o que você precisa. E ele vai enviar a resposta para você. A oração em línguas, gente, olha, de verdade, se eu for falar aqui para vocês sobre os benefícios de orar em línguas, eu poderia escrever um livro completo sobre esse dom. É um dom maravilhoso. E todo servo de Deus que quer se tornar uma pessoa espiritual, uma pessoa profunda no chamado e naquilo que Deus tem para a sua vida, você vai ter que aprender a usar esse dom, querido. Tem que usar o dom. Tem pessoas que chegam para mim e falam, não, profeta, eu falo na igreja. Gente, vocês vão esperar chegar num culto para você falar em língua? Você pode fazer isso na segunda, na terça, na quarta, a qualquer momento. O falar em línguas, eu não preciso esperar um momento específico para me falar com Deus, porque o dom de línguas é o único dom que eu tenho domínio sobre ele. Vou repetir de novo, anota essa informação aí. O dom de línguas é o único dom que eu tenho domínio sobre ele. Porque ele é junto com a fé e com o Espírito Santo que está conectado dentro de você. Então, o Espírito Santo que está em você e a sua iniciativa de falar o dom pela fé, o Espírito Santo ele atua naquele momento, ele se aposta naquele momento das suas palavras e ele começa a falar com o Pai. Como a Bíblia diz, né? O Espírito Santo intercede por nós. E ele pega as tuas orações e ele leva ao Pai. E isso começa a ser automático. Olha que dom maravilhoso, gente. Olha que dom poderoso. Princes Duda Perfumaria. Sim, minha irmã. Qualquer momento. O dom de línguas é o único dom que nós podemos usar a qualquer momento. Os outros dons nós dependemos da ativação do Espírito Santo e quando ele quer nos mostrar. O dom de profecia eu não posso profetizar a qualquer momento, é quando o Espírito Santo me move a profetizar. A revelação, o dom de palavra de conhecimento, eu só posso atuar quando ele me mostra. O dom de palavra de sabedoria, quando ele me mostra. O dom de discernimento do Espírito, quando ele me mostra. O dom da fé, quando o Espírito Santo ativa isso em mim. O dom de sinais e maravilhas, quando ele quer fazer. Esse dom, querido, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do dom de sinais e maravilhas? Ressuscitar mortos. Você sabia que essa é uma promessa que Jesus deixou para nós? Que nós oraríamos pelos mortos e eles seriam ressuscitados? Só que esse dom eu não posso sair orando por qualquer morto. Isso não existe. Eu tenho que ser movido a orar por aquela pessoa morta porque Deus ainda quer falar com ela. Então tem que ter um propósito. Jesus não ressuscitou todos os mortos. Ele ressuscitou alguns mortos com propósito. Amém? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele não chegou atrasado. Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que Jesus ele fez questão de chegar atrasado. Por quê? Ele queria tanto ressuscitar Lázaro, mas ele também queria ensinar os seus discípulos. Ele queria matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ele queria ensinar tanto sobre o dom, como orar e aplicar a fé e o dom em ação por meio do Espírito Santo, quanto ensinar os seus discípulos. Ou seja, 2 coelhos com uma cajadada. Ele não chegou atrasado, querido. Ele não chegou atrasado. Ele chegou naquele momento, naquele horário, porque ele quis.
Amém. Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Posso seguir? Posso seguir no conhecimento, no conteúdo? Se você está conseguindo entender, escreve aqui, estou entendendo. E eu vou seguir aqui mais no conteúdo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá então. Vou seguir aqui, preste atenção. Eu queria ler um versículo com vocês rapidinho. Efésios capítulo 6, versículo 18. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu estou com a minha Bíblia aqui na palma da minha mão. Já falei para vocês, venha com a tua Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 18. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 6, 18. Olha só. Orem, anote aí, gente, esses versículos que eu estou dando para vocês, porque tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu vou ler sempre a Bíblia para fundamentar aquilo que eu estou ensinando. Amém? E anote esses versículos, porque esses versículos são chaves para o desenvolvimento espiritual de vocês. São chaves para vocês desenvolverem uma profundidade espiritual, uma profundidade em Deus. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 18. Olha só isso daqui. Orem em todo tempo no Espírito Santo. Você aprendeu aqui comigo, nós lemos, para quem chegou nas lives passadas, você viu que nós lemos 1 Coríntios capítulo 14 e nós identificamos dois tipos de oração. A oração que nós fazemos na nossa língua materna e na nossa mente e a oração que nós fazemos no Espírito. Qual que é a oração no Espírito Santo? Qual que é a oração no Espírito? É a oração em línguas. O apóstolo Paulo já fez essa distinção. Leia o livro de 1 Coríntios, leia o capítulo 14. Você vai identificar isso. Ou seja, a Bíblia está dizendo, orem em todo tempo no Espírito Santo. Ou seja, essa oração é espiritual. É a oração em línguas. Não é a oração comum que você faz na tua língua materna. É a oração espiritual. No Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Toda oração e súplica, mas orem em todo o tempo no Espírito. Nós temos muitos tipos de oração. Nós temos muitos tipos de orações, amém? Você aprendeu isso aqui comigo. Só que a palavra está dizendo para nós orarmos também no Espírito Santo. Que oração é essa, profeta? Oração em línguas. Vamos ver de novo esse texto aqui rapidinho? Deixa eu pegar um outro versículo aqui para vocês. Judas, eu quero ler rapidinho para vocês, só para fundamentar isso aqui que eu estou te ensinando, tá? Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Versículo 20. Olha o que a Bíblia está dizendo. Judas 1, 20. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito. Orando no Espírito. Profeta, que oração que é essa mesmo? Oração em línguas. Vocês estão vendo, gente? Como que esse dom é tão importante? Você acha mesmo que os apóstolos colocariam na Bíblia a informação de que nós precisamos orar em línguas se não fosse algo importante para nós? Se não fosse algo tão importante, tão crucial para a nossa caminhada com Deus? Você acha que eles fariam questão de escrever isso? É óbvio que não, amado. Se não fosse algo importante, não estaria na palavra. É maravilhoso a oração em línguas, essa oração no Espírito. Nós precisamos aprender a orar no Espírito, porque essa oração leva cristãos a níveis profundos em Deus. Leva os cristãos, os servos de Deus, a outro nível. Você vai para um outro nível. Eu duvido você orar em línguas pelo menos 10 minutos por dia e você se tornar o mesmo. Não vai, é impossível. Faça isso. Você que foi batizado com o Espírito Santo, coloque para despertar no teu celular. Ore em línguas 10 minutos por dia. E depois volte aqui para me falar como que foi a tua semana. É outro nível. É outra dimensão. É outra atmosfera. É outra conexão com Deus. É totalmente diferente. Amado, eu não estou aqui com vocês perdendo tempo nessa live falando de um conteúdo que é algo insignificante. Amados, eu estou dedicando tempo sobre esse tema 2 semanas com vocês.
Por que eu estou ensinando sobre isso? Porque se não fosse esse dom, querido, eu nem estaria aqui. Esse dom me levou a um nível de sabedoria. Esse dom me levou a um nível de conexão com Deus, um nível de espiritualidade e conhecimento que você não tem noção. Esse dom abriu, descortinou o mundo espiritual para a minha vida. Tem dias que eu nem oro na minha língua materna, eu só oro em línguas. Não importa onde eu esteja, não importa o que eu esteja fazendo, eu estou falando em línguas. Eu lembro de algumas vezes no trabalho, né, quando eu estava voltando do trabalho, eu falava em línguas baixinho, até para não escandalizar dentro do trem, dentro do ônibus, né? E bem baixinho com Deus. E o irmão, aí um falava assim, opa, tá falando comigo? Não, 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 não. Não estou falando com você. Pensei alto. Eu sempre falava isso, né? Pensei alto. Só que o dom de línguas me levava a nível profundo e eu sabia que aquele dom. E o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 14, eu quero fazer questão de ler para você no versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 18. Eu vou abrir aqui, eu quero ler para você. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu dou graças a Deus porque falo mais em línguas do que todos vocês. Eu falo mais em línguas do que todos vocês. O apóstolo Paulo está nos deixando um ensino tão poderoso de que ele chegou onde ele chegou, ele fazia o que ele fazia, ele operava o que ele operava, ele fluía no que ele fluía, por conta dos dons espirituais. É tão poderoso, querido, isso. Como as igrejas precisavam ensinar isso. Como as pessoas precisavam aprender sobre isso. Como as pessoas precisavam aprender sobre esse tema. Hoje você não vê mais pessoas sendo estimuladas para ser batizadas com o Espírito Santo igual nós víamos antes. Antigamente as pessoas iam para o monte para orar, para buscar o batismo com o Espírito Santo, para ser revestido de poder. Hoje as pessoas querem ir para a igreja e buscar bênção. Elas só querem pão e peixe. Elas não querem manifestar a glória. Elas não querem manifestar o poder de Deus. Elas não querem ser usadas por Deus. Elas querem receber o pão de cada dia. É isso que elas querem. São pessoas vazias, são pessoas fracas na fé. Amado, eu vou fazer questão de parar, fazer um parênteses aqui para você. A Bíblia nunca vai ser atualizada. Ainda que eles tentem fazer isso, os princípios espirituais da palavra de Deus, eles nunca mudam. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 8, na verdade. A Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A atividade do dom de línguas, a atividade de você poder falar em línguas com Deus e se comunicar com Deus de maneira profunda por meio desse dom, é uma competência que você recebeu e está contido na palavra de Deus para você. O problema é que as pessoas querem mais isso. As pessoas não querem mais usar, não querem mais crescer espiritualmente, porque está muito confortável. Está confortável demais. Está muito confortável em viver a que nós vivemos. Está muito confortável ficar aqui no meu mundinho. Eu vou no domingo para a igreja, depois eu volto. Gente, isso não é evangelho. Isso não é manifestar o poder de Deus. Vocês estão entendendo tudo errado. Isso não é, gente. Tem tanta coisa reservada para nós no reino de Deus que você não tem noção. Tem tantos segredos, tem tanta profundidade. Olha o Deus que você serve, é um Deus infinito. E você vai se contentar um culto de domingo? Isso não existe. Mas é isso que vocês estão sendo ensinados. Nós temos que buscar crescer na palavra, crescer. Querido, será que você não quer ter experiências com Deus nessa terra? Será que você quer manifestar experiências poderosas com Deus nessa terra? Será que você... No reino dos céus não vai ter, no sentido de novidade de sobrenatural, porque você vai viver no sobrenatural lá. Lá no céu nós já vamos ter sobrenatural em todo momento. O gostoso é manifestar o sobrenatural na terra. Aqui onde nós estamos morando, temporariamente, mas estamos aqui.
Você não tem noção como que é maravilhoso ser usado por Deus. Como que é maravilhoso você ser usado no poder de Deus, na unção do Espírito Santo, no poder e na glória de Deus. Eu não sei um prazer maior nessa terra do que você ser usado por Deus. E as pessoas estão se contentando. Não se contente, seja faminto. Busque mais de Deus. Dedique mais tempo para Deus. Não se contente com o nível que você está. Não se acomode no nível que você está. Nós precisamos buscar mais de Deus. Deus quer se revelar para nós. A Bíblia diz, se vocês me buscarem, eu me deixarei ser achado. Se vocês me buscarem de todo o coração, o segredo é o coração, já falei para vocês. Se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão ouvir a minha voz. Se vocês me buscarem de todo o coração, eu vou me deixar ser achado por vós. Mas a pergunta que eu faço para você nessa live é, você quer buscar, você quer encontrar de fato Deus? Ou você já está contente com tudo que você tem? Amado, eu sempre fui um homem que eu nunca me contentei com o que eu tenho de Deus. Eu não estou falando de você querer ser melhor ou maior que as pessoas. Não é isso não, gente. Não mistura as bolas. Eu estou falando em você saber que o teu Deus é tão infinito, tão grande, tão poderoso, e tem tanto segredo, tantas bênçãos que Ele deixou para nós dentro da palavra dEle, que eu quero mais. Quando eu começo a ler o profeta Elias, o profeta Eliseu, quando eu começo a ver o profeta Moisés, Davi, começo a ver esses homens manifestando o poder de Deus, eu começo a falar aquilo, cara, eu quero viver isso. Eu quero viver isso, eu quero viver esses poderes, eu quero viver esse nível de glória. Eu quero manifestar isso, Senhor. Está contido na tua palavra, está escrito, e se está escrito eu tenho direito. Se está escrito, o Senhor vai me levar a viver isso, mas o problema é que nós não temos mais fome e sede, as pessoas não querem mais. Ninguém quer mais pagar o preço em oração, ninguém quer pagar mais o preço no jejum. As pessoas não jejuam mais. Gente, eu gravei quase 30 lives, está gravada no canal vermelhinho, vocês podem lá assistir mais de 30 lives. Eu suponho que tenha mais de 100 horas de conteúdo sobre esse tema de jejum. Quem aqui já pegou minhas lives eu ensinando sobre jejum? Sabe do que eu estou falando? Eu passei quase um mês falando sobre jejum. As pessoas hoje são escravas da sua boca. Não conseguem fazer 8 horas de jejum. Não jejuam, não matam a carne e querem ser atuantes no poder do mundo do Espírito, querido. Não vai ser. Se você não mata a tua carne, se você não se torna uma pessoa espiritual, você não vai ver nada espiritual. Nada. Não existe manifestar o poder de Deus com pessoas carnais. Me mostra na Bíblia pessoas carnais curando enfermos. Me mostra na Bíblia pessoas carnais operando poderes de maneira profunda, sinais e prodígios na glória de Deus. Não manifesta. Se nós queremos viver de verdade uma vida rasa, é isso que você vai ter. Agora, se você quiser ver uma vida, querido, profunda, se você quiser ver uma vida profunda no poder de Deus, na glória de Deus, você vai ter que pagar um preço de busca, conhecimento e dedicação. Não tem outro caminho. Se você faz isso na tua faculdade, no teu trabalho, em todas as outras áreas, com Deus não vai mudar. Pelo contrário, vai ser mais intenso ainda. Eu brinco que Deus ele gosta de brincar de esconde-esconde. Como assim, profeta? Eu nunca ouvi isso. Deus gosta de brincar de esconde-esconde. A Bíblia diz que você tem que buscar Ele para Ele se deixar ser achado. Quem pegou a revelação já entendeu o que eu estou falando aqui. Deus não fica se mostrando para quem não quer nada com Ele. Deus não fica derramando sua glória para quem não quer nada com Deus. Deus não se move por pessoas que não querem nada com Ele. Quando eu digo que Deus gosta de brincar de esconde-esconde, é no sentido de Ele está lá no canto dele, não vai ficar aqui com você. Agora, quando você o busca, quando você o deseja, quando você busca Ele de maneira profunda, Ele começa a se deixar ser achado. Ele começa a se revelar. E a glória dele começa a te envolver. E você começa a ter experiências com Deus profunda. Experiências profundas. Lembre-se, querido, que Deus ele não vai ficar mendigando o teu amor. As pessoas veem um Deus mendigo, né? Um Deus mendigo que fica ali mendigando o amor das pessoas. Ah, você pode me amar? Você pode me amar? Deus não faz isso, amado.
Ele deixou na sua palavra que nós temos que amá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Ele deixou na palavra dele. Nós temos o ensino. Nós sabemos o que nós precisamos fazer. O problema é que as pessoas não querem fazer. Já parou para pensar que as coisas que são mais simples é o que as pessoas não querem fazer? As pessoas não querem mais orar, não querem mais ler a palavra e meditar na palavra. Não é só ler e meditar. As pessoas não querem mais buscar a presença de Deus com jejuns. As pessoas querem viver o sobrenatural de Deus sem dar grandes passos com Deus. Você nunca vai viver. Quer viver grandes coisas em Deus? Você vai ter que aprender a dar grandes passos em Deus. Você vai ter que voltar ao primeiro amor, vai ter que voltar a quem você era, aquele homem de oração, aquela mulher de oração, aquele homem de Deus que você era no início, aonde tudo para você queria mais, e você estava desejando, e você chorava, e você se quebrantava. É esse lugar que Deus quer que você esteja. O local da sede e da fome, que só pode ser saciado pela presença de Deus. O local da sede e da fome, que só pode ser saciado pela glória de Deus. Esse é o local, esse é o lugar que Deus quer que você esteja. E eu te pergunto hoje nessa live, você quer estar lá? É nesse lugar que você quer de verdade? Porque se você quiser estar nesse lugar de verdade, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que lutar contra a tua carne, contra os demônios, contra o mundo. Você vai ter que matar o pecado na tua carne, matar ele de fome. Igual nós matamos o câncer de fome. Para quem não sabe, nós matamos o câncer de fome não comendo açúcar, carboidratos, glúten e tantos outros alimentos que alimentam o câncer. Nós matamos ele de fome, não dando aquilo que ele precisa para se desenvolver. Assim como nós matamos o câncer, nós matamos o pecado na nossa carne, não dando o que ele precisa para se desenvolver. Não dando o que a nossa carne gosta. Tirando o que ela gosta e colocando o que ela odeia, que é a conexão com Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, eu creio que o Espírito Santo falou o que ele queria falar aqui nessa live hoje. Eu creio que o Espírito Santo já tem ensinado muitas pessoas aqui. E eu queria concluir aqui sobre esse ponto. Nós voltamos amanhã às 9 horas da manhã, no ensino da live da manhã. Anota esse ponto. A oração em línguas, ela te leva a vencer batalhas espirituais. A oração em línguas te leva a vencer lutas e guerras espirituais. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse é um segredinho que eu faço. Não sei quem já tem alguém aqui da live que já me viu expulsando demônios, seja aqui na igreja, seja na live, seja em outros lugares. Vocês vão perceber que sempre eu estou falando em línguas. Eu não falo em línguas com demônios. Quando eu falo em línguas, eu não estou falando com demônios. Quando eu estou falando em línguas, no momento da libertação, eu estou me edificando e me sensibilizando ao mundo espiritual. É por isso que eu falo em línguas. Não tem nada a ver, né? Você falar em línguas com um espírito maligno, ele não entende nada. Tá? E, de fato, quando nós falamos em línguas, nós estamos naquele momento aguçando. Nós estamos aprimorando. Nós estamos conectando a Deus de maneira profunda naquele momento para que Ele nos dê revelação, direcionamento. É por isso que nós oramos em línguas. Para nos conectar em Deus. Amém? A oração em línguas não é para ser para a igreja, é para a sua edificação. Quando vocês participarem do treinamento que eu vou dar para vocês sobre dons espirituais, vocês vão ouvir exatamente uma aula completa sobre isso. Eu vou falar para vocês sobre como que a oração em línguas nos torna mais sensíveis no dom espiritual. Ou seja, quando você fala em línguas, naquele momento que o Espírito Santo ele quer te usar, naquele momento você se torna mais sensível ao dom. Você se torna mais sensível àquela capacitação espiritual, porque você está se conectando a Deus imediatamente. Amém? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou ensinando aqui, queridos. Eu estou tentando explicar da maneira mais clara possível para vocês, né? De maneira bem simples, para que você possa entender sobre o mundo espiritual, sobre, né, o reino de Deus, sobre a atuação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo e tantas outras
competências dentro da palavra de Deus, que a gente for falar aqui, a gente vai ficar aqui 10 anos ensinando, né? Mas eu creio que você aprendeu hoje tudo aquilo que o Espírito Santo queria ensinar para vocês. Amanhã tem mais ensino amanhã, vou estar mais aqui com vocês, ensinando também amanhã, continuando na live da manhã às 9 horas. E guarda isso, eu quero deixar aqui 2 Coríntios capítulo 10 para vocês, versículo 4, 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruir as fortalezas. O falar em línguas é uma arma espiritual poderosa que derruba fortalezas demoníacas. Ou seja, quando nós oramos, o Senhor ele está enviando recurso. Quando nós oramos em línguas, Deus está enviando anjos. Quando nós oramos em línguas, Deus está dando todo o aparato, tudo que nós precisamos naquele momento para vencer batalhas espirituais. Amém, queridos? Glória a Deus. Bênção. Eu vou parar por aqui então, e amanhã a gente continua falando sobre esse dom tão poderoso, tão importante para a nossa caminhada cristã, quando nós somos batizados com o Espírito Santo e recebemos essa competência do ensino, né? Essa competência do ensino espiritual por meio da palavra de Deus. Amém? Eu queria que vocês pudessem falar aqui rapidinho como que está sendo a live para vocês, como que está sendo esse conteúdo, você está gostando, está aprendendo muito, como que está sendo para você aí, o que você aprendeu aqui, você já ouviu em algum lugar, você já aprendeu na tua igreja, ou é a primeira vez, como que está aí? Escreve aqui para mim como que está sendo aí para você essas lives. Glória a Deus, está sendo bênção. Muita gente falando que está sendo bênção. Glória a Deus. A minha irmã falou um tapa de Deus, né? Espero que seja um tapa de correção que vai trazer mudança, né? Em nome de Jesus. Eu acho que é nesse sentido, né? Glória a Deus. Muita gente falando que está aprendendo muito, muita bênção. Uma live abençoada, né? Uma live de glória. Glória a Deus, então. Ivone disse, Deus está transformando em minha vida. Olha que bênção. Né? Gilberto está aqui, um discípulo amado também. Seja bem-vindo aí, Gilberto. Amém, querido? Acabei de ver aqui seu nome aqui. Deus abençoe a sua vida. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Maravilha. Vamos lá, gente. Eu vou abrir algumas perguntas aqui para vocês então, rapidinho. Eu vou finalizar aqui o conteúdo e vou responder de maneira rápida, assim, ó, bate bola rapidinho, as perguntas de vocês e as dúvidas de vocês, tudo bem? Se vocês puderem fazer perguntas sobre esse tema, toma cuidado, tá bom? Vamos lá, Jorge Santos. Profeta, eu peço orientação. Sonhei com um lagarto dentro da minha língua. A cauda dele balançava e eu sentia dentro da minha língua. O que pode significar? Significa que existem demônios na tua boca. Você está pecando com a boca. Deus está te mostrando que você está pecando com a tua língua. Você está pecando com a língua. Pecados de mentira, fofoca, outros pecados que você está fazendo. E Deus está te mostrando que existem demônios que estão acessando a tua vida por meio da tua língua. Tá bom? O sonho é essa, a revelação do teu sonho. Tudo bem? Vamos lá. Porque quando eu vou falar em línguas, eu travo? Porque existem muitos fatores. Mentiras do diabo, geralmente quando você começa a mentir, acabei de falar ali da língua, liguei com mentira. Quando você começa a falar em línguas, minha irmã, Débora Rocha, o diabo vai jogar na tua cabeça de que você não está falando em línguas. O diabo não quer que você ore em línguas. Ele não quer que você seja edificada, cresça, e como eu peguei até o termo no grego para você, recarregamento, né? No grego, a palavra edificar significa recarregamento também, significa construção. Ou seja, ele não quer que você se edifique e você se construa. Amém? Ele não quer que você faça isso. Como consequência, ele vai colocar dúvida, ele vai colocar insegurança, ele vai colocar desconforto, ele vai fazer alguma coisa acontecer para que você não ore em línguas. Sempre vai ser assim. Então, pelo contrário, vença isso e fale em línguas. Coloque um louvor, se você tem dificuldade de falar sem um louvor, coloque um louvor que você gosta e comece a falar em línguas naquele louvor. Comece a falar em línguas naquele louvor. Amém? Comece a falar com Deus ali. Deixe Deus usar você e comece a falar e entre na profundeza do Espírito por meio desse dom espiritual tão poderoso. Tá bom, minha irmã? Pega essas dicas que eu dei aqui porque é importante. Vamos lá.
Profeta, padre pode expulsar demônio? Ótima pergunta. Vamos lá. Depende. Por que eu falo depende? Porque hoje nós estamos vendo muitos padres que estão se convertendo ao cristianismo. Muitos padres que quando você vê ele pregando, nem parece que é um padre. No fundo, ele está se convertendo ao verdadeiro evangelho. Está saindo da religiosidade e da idolatria da Igreja Católica. Já falei para você que a Igreja Católica é uma seita, né? Já falei isso aqui para vocês. Então, sim, se for um padre ali que ele está vindo para o Senhor, está entendendo, está sendo revelado, está crescendo no poder de Deus, a ponto de sair da igreja, né, dessa igreja, e já aceitando, né, verdadeiramente Jesus como Salvador, eu creio que ele pode expulsar demônio. Por quê? Porque ele está andando segundo o caminho. Lembra quando Jesus, outras pessoas começaram a expulsar demônios em nome de Jesus e os discípulos ficaram enciumados com isso, né? A Bíblia diz que os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, lá tem alguns homens lá que estão expulsando demônio em teu nome. E Jesus disse: se eles estão expulsando demônios, eles estão ajuntando conosco. Se eles não conseguem, é porque eles estão espalhando, né? Ou com Jesus você ajunta ou você espalha. Se eles estão expulsando demônio, é porque eles têm autoridade para aquilo, eles estão andando segundo a verdade, né? Então, depende muito, depende muito. Se for esses padres tradicionais, né? Eu já vi padres tentando expulsar demônio em nome de Maria, né? Fazem exorcismo, gente. Enfim, dá murro em ponta de faca. Não expulsa nada, não sai nada. Só sai no nome de Jesus e pela autoridade de andar segundo a palavra. É assim que expulsa demônios. Andando segundo a palavra, andando na verdade, andando com Deus. É assim que nós expulsamos demônios. Andamos na verdade, esquivamos do pecado e andamos em santidade. Temos autoridade e expulsamos no nome de Jesus. Amém? É assim que funciona. Maria, o nome de Maria não expulsa demônio e nem outro nome expulsa demônios. Profeta, mas eu percebi que parece que ele foi embora. Não foi embora. O diabo é inteligente, pelo amor de Deus, gente. O diabo finge que sai, mas ele não sai. Ele faz isso em muitas seitas. Muitas seitas ele faz isso. Ele engana até homem de Deus que acha que sai e não saiu. Está ali conversando com o homem de Deus, mas o homem de Deus não tem discernimento espiritual para saber se aquilo ali é a pessoa ou não. O diabo não saiu ainda. Então, depende, viu? Papo elevado, depende. Depende muito. Tem que ver se esse padre está se convertendo verdadeiramente a Deus, está buscando verdadeiramente a Deus, saindo, né, da seita católica e está se entregando para Deus. Eu creio sim que ele pode expulsar demônios, como outras pessoas no ministério de Jesus expulsaram demônios por meio de andar segundo o que Jesus ensinava, mesmo que não caminhava lado a lado com Jesus. Deu para entender isso, né? Vamos lá então. Pastor, falar em línguas é involuntário? Deixa eu ver aqui, cadê isso? O comentário passou tão rápido. Meu Deus, aqui, acho que eu achei, deixa eu ver. Não. Vamos lá. Pastor, falar em línguas é involuntário? Beatriz Santos. Ou você sente no momento? Vamos lá, Beatriz. Eu ensinei aqui, eu acho que você, não sei, acho que você chegou no final da live, né? Não sei. Mas eu falei hoje sobre isso, ensinei sobre isso hoje. O dom de línguas é o único dom que nós temos domínio sobre ele. É o único dom da Bíblia que nós temos domínio sobre ele. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu falo mais em línguas que todos vocês. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, tá? Ou seja, quando nós falamos em línguas, nós podemos falar em línguas a qualquer momento. A qualquer momento. Esse é um dom que nós temos domínio sobre ele. O Espírito Santo, ele mora em nós. Então, quando nós falamos em línguas, nós estamos ativando esse dom. E o Espírito Santo, de imediato, ele é onipresente, poderoso, maravilhoso, né? O Espírito Santo é poderoso demais. E ele pega a nossa oração e começa a se comunicar com o Pai, fazendo uma oração perfeita. Então você não precisa esperar chegar no domingo, na terça-feira, na tua igreja, não. Você pode falar em línguas em qualquer momento. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Vamos lá então. Uma pergunta sincera aqui, né? Ela perguntou assim, Lidiane Gomes: profeta, me explica, por favor, a Igreja Católica é uma seita? Por favor, eu quero aprender. Vamos lá, minha irmã, a Igreja Católica, ela é uma seita por conta que ela fere a palavra de Deus. Toda igreja que fere a Bíblia, ou seja, passa por cima da Bíblia, cria doutrinas, entendimentos fora da palavra de Deus, se torna uma seita. Tudo bem? Deu para entender? Então a Igreja Católica, ela ensina idolatria, tem vários rituais dentro da igreja que a Bíblia não ensina e eles praticam. A Igreja Católica idolatra pessoas como Maria, como
Pedro, enfim, eles creem em intermediadores entre Deus e os homens. E a Bíblia diz que só existe um intermediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, toda igreja, que se diz igreja, né? Porque não é igreja, mas toda igreja, pseudo-igreja, vou colocar assim, toda pseudo-igreja, que fere a palavra de Deus, que fere a Bíblia, é uma seita. Tá bom? Então, a Igreja Católica fere a palavra de Deus, fere a Bíblia, com muitos argumentos falaciosos que a Bíblia não diz, como, por exemplo, o purgatório. Isso é uma coisa totalmente antibíblica. Purgatório não existe, a Bíblia deixa claro, ao homem é dado uma vez só o viver, passar disso o juízo final. Eu poderia falar aqui vários pontos da Igreja Católica que a categoriza como uma seita. Então saia fora. Se vocês estão nessa seita, eu recomendo, novamente, opinião da Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Nos últimos dias viriam pessoas gananciosas, por falta de fé, ganância e tantos outros problemas. Elas seriam enganadas por demônios. É só você ler tua Bíblia. E não somente esses espíritos enganadores enganariam as pessoas, mas também iriam ensinar as doutrinas de demônios. Olha só, não é só enganar com alguns argumentos, é ensinar. Então tem muitas pessoas que estão sendo ensinadas segundo uma doutrina de demônios, como por exemplo a Igreja Católica. Tudo bem? Glória a Deus, então respondi aqui para a Lidiane, vamos ver as próximas perguntas aqui. Vamos lá, Elaine Santos. Eu sonho sempre falando em línguas, diversas vezes, né? Acordo falando, mas não consigo falar em público. O que será? Vamos lá, Elaine, eu também falei isso aqui nas minhas lives passadas. O falar em línguas não é para você falar no público. O falar em línguas é para você falar no privado. É você e Deus. É uma oração de edificação entre você e Deus. Não tem necessidade de você falar para a igreja, a menos que você tenha um outro dom chamado dom de interpretação de línguas. Se você não tem esse dom, você vai falar somente com você e com Deus. É você e Deus. É para a sua edificação, é para a sua construção, o seu recarregamento espiritual. Deu para entender? Elaine Santos. Então, se você acorda falando em línguas, continue falando em línguas. Né? Se você foi batizado no Espírito Santo, fale em línguas. O tempo que você pode falar em línguas, fale. Use esse dom o máximo que você puder. Porque quanto mais você usa, mais você cresce, mais você evolui, mais você cresce com Deus, mais você é edificado, mais você cresce, você evolui. Transformação, edificação, intensidade espiritual, desenvolvimento, dimensão espiritual e tantas outras coisas. Tá bom? Vamos lá. Profeta, eu já tive vários sonhos limpando a casa. Outros, o que será? Sonhos de limpando a casa é que tua vida está desorganizada. A tua vida não está segundo a palavra de Deus. Principalmente quando você vê bagunça na sua casa. Deus está mostrando para você, a Bíblia diz que nós somos um templo do Espírito Santo. Significa que você está bagunçada a tua vida, não está organizada. Organize a tua vida, coloque a tua vida no eixo, casamento, filhos, vida financeira, todas as áreas da sua vida. Deus está mostrando que existem bagunça na sua vida, infelizmente. Érica, tá bom? Suzy Alves. Gente, lembra que eu falei para vocês, quando a gente começa a falar de sonhos, só vai vir sonhos? Eu aconselho que vocês façam outros tipos de pergunta também, aproveitando o tempo que eu estou aqui com vocês, amém? Não só perguntas de sonhos. Eu sei que sonhos é importante, eu sempre estou respondendo perguntas de sonhos de vocês aqui. O Senhor me deu essa graça de interpretação. Eu interpreto sonhos há muito tempo, gente. Não é de agora, tá? Novamente, não sou eu, é o Espírito de Deus. Quando vocês me contam um sonho, automaticamente o Espírito Santo me dá a revelação. E quando ele não me dá a revelação, eu vou orar, eu vou buscar no meu quarto de oração, eu vou buscar de joelhos e ele me dá a revelação. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Então, eu recomendo que vocês façam outros tipos de perguntas também, aproveitando que eu estou dando um tempo aqui de pergunta e resposta para vocês crescerem, tá bom? No conhecimento. Vamos lá. Eu sonhei com uma... Nossa, pulou o comentário aqui. Deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, gente. Só um segundinho, que eu deixei pausado aqui o comentário. Achei. Zuzu Alves. Eu sonhei que uma mulher manifestava
manifestada estava correndo atrás do meu esposo, mas eu repreendi em línguas. Vamos lá. Deus está te mostrando que você precisa lutar contra espíritos de sensualidade que está já atuando na vida do teu marido. Ou que Deus está te mostrando que ele vai passar por tentações na área sexual. E você é a peça-chave para ajudar teu marido a vencer isso. Chega com ele, tem uma conversa sincera, pergunta se ele está tendo ataque espiritual na mente, na área sexual, com mulher, se ele está sendo tentado. Tem uma conversa sincera com teu marido e você vai perceber que, possivelmente sim, ele já está sendo tentado nessa área. Deus está te mostrando para você vencer isso com oração e buscando, né, junto com teu marido, expulsar esses demônios que estão em ataque espiritual na área de sexualidade do teu marido. Tá bom? Vamos lá, próximas perguntas. Lidiane Gomes, profeta, o que você acha de células na igreja? Eu amo células. A igreja primitiva nasceu em células, né? A gente pode colocar esse nome. A igreja primitiva nasceu dentro das casas. Eu amo culto no lar. Gente, pensa uma coisa que eu gosto. Para quem me conhece aqui na live, se tem alguém que me conhece aqui, não sei se só tem o Giba, não sei se tem outras pessoas que eram da igreja, mas uma coisa que eu amo é culto no lar. Eu amo fazer visitas, evangelismo no lar, nas casas. Eu amo fazer isso. Basicamente, gente, célula é um nome que foi dado para um grande despertar espiritual de algumas igrejas de fazer cultos no lar com o propósito de evangelismo, tá? Propósito de evangelizar pessoas. É basicamente isso. O foco é ter uma agenda ali naquela casa para a gente pregar o evangelho para aquelas pessoas e alcançar aquelas pessoas para Jesus. Esse é o foco, tá bom? Então, eu gosto muito de célula, gente. Pensa num negócio que eu gosto muito, muito mesmo, tá bom? É bênção, minha irmã. Pode fazer, porque a igreja primitiva nasceu em células. Se você for ler a carta de Atos, né? Atos dos Apóstolos, vocês vão perceber que a igreja nasceu dessa maneira. Nasceu nas casas. E eu creio, eu já falei isso aqui, a igreja no futuro, ela vai voltar para a igreja primitiva. Ela vai voltar a ter culto só no lar. Essa é a minha visão. No futuro, serão cultos nas casas. Os irmãos se reunindo porque a igreja começará a passar por uma perseguição nessa terra. E a nossa segurança e única é dentro da nossa casa. Ali a gente tem liberdade para fazer o que a gente quer. Então eu creio nisso, que nós vamos voltar no futuro. Essas igrejas, mega igrejas que você vê aí, com templos gigantes, vão ser todos fechados, gente. Isso aí não vai ficar. Anota o que eu estou falando. O anticristo se manifestando e a igreja começar a passar por provações, vocês vão ver que tudo isso vai acabar. Então, o que vai acontecer é a igreja voltar a cultuar dentro dos lares. Lembra da perseguição de Roma? Roma perseguia a igreja e a igreja cultuava dentro das casas. Eu creio que essa grande perseguição sobre a igreja vai fazer com que a igreja volte a cultuar dentro dos lares. Volte a cultuar de novo nas casas. Tá bom? E aí, nós vamos saber quem de fato, quem é e quem não é, né? Porque se você não cultua na tua casa, se você não ora na tua casa, não pega a tua família para orar, buscar a Deus, então o que você faz na igreja não tem sentido, porque a Bíblia diz que você tem que cuidar primeiro da tua casa, fazer primeiro em casa para depois fazer isso na igreja. Amém? Eu sempre falo da cultura de culto em casa. Aqui, gente, a gente faz culto em casa, meditamos na palavra junto, sentamos na mesa, damos as mãos, oramos. Já falei isso para vocês, é muito bonitinho. Meu filho, ele tem 2 anos. Ele tem 2 aninhos. E ele pega na nossa mão, ele fecha o olhinho. Aí a minha filha, geralmente, a minha filha Nuna, ela começa a orar. Ela faz a oração e a gente repete a oração dela. É muito gostoso, é muito bonitinho, né? Então, 2 aninhos de idade, já está aprendendo a orar, já está aprendendo a palavra de Deus. Eu sempre estou trazendo ensino para eles, contando histórias da Bíblia. Isso é importante. Tem que começar em casa. Nós não podemos terceirizar o ensino. Tem que começar dentro do lar. Amém? Depois a gente fala um pouco sobre isso, o que eu penso sobre igreja. Eu tenho um pensamento muito sólido nessa questão de igreja, comunidades de fé, que nós chamamos também, que é a igreja, né? Mas depois a gente fala um pouco sobre isso também, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui também. Vamos lá. Nayane, deixa eu ver se é Nayane. Nayane Luz. Ela disse, o sonho endemoniado. O sonho endemoniado é um dos sonhos mais tranquilos de interpretação. Deus está te mostrando que demônios estão acessando a tua vida. Estão acessando a tua vida por conta de pecados. Geralmente no sonho, você vai ter sempre um sinal da área que você está liberando para demônios entrar. Geralmente Deus mostra a área. Pode ser pela boca, pelas mãos, né? Por exemplo, pessoas sonharem com as mãos amarradas, né? Presas.
Você está pecando com as mãos, né? Você está pecando com as tuas mãos. Tem pessoas que sonham com os pés presos. Você está indo em lugares, está em ambientes, está em locais que Deus não quer que você esteja. E isso está dando legalidade para o diabo te amarrar e prender você no mundo espiritual. Amém? Gente, se a gente for falar de sonhos aqui, anota o que eu estou falando. Se eu for falar sobre sonhos aqui, a gente vai ficar aqui. Pode colocar um ano inteiro falando sobre sonhos. É muita informação sobre sonhos. Se a gente for pegar todas as pessoas da Bíblia que tiveram sonhos, com mensagens proféticas, mensagens de Deus dentro dos sonhos, a gente vai muito longe. Muito longe. Tá bom? Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Meu Deus, já é isso mesmo, gente. 8h46. Misericórdia. Vamos lá. Sônia Vila Nova. Profeta Lucas, eu sonhei com a cobra coral atacando meu filho, de 5 anos, e eu em uma estrada. O que pode ser? Então, eu posso ter uma noção do que seja, mas eu preciso entender mais sobre o sonho. Você via teu filho como uma visão em casa sendo atacado, você estava longe dele. Nesse caso, a gente precisa ter uma noção mais palpável do sonho, né? Do que é o sonho, porque senão a interpretação ela vai ser errada, tá? É importante contar os detalhes do sonho. Eu sei que a mensagem que vocês conseguem mandar aí é bem pequenininha, né? Não dá para mandar um texto gigante, né? Mas, vamos lá. Se você viu isso, a primeira parte do teu sonho do teu filho, significa que teu filho está sendo atacado por demônios. Existe de fato um demônio chamado cobra coral. Quando você vê no terreiro, candomblé, umbanda, você vai ver que existe um demônio de cobra coral, né? O objetivo dele de fato é matar, é destruir. E se o teu filho está passando por isso, possivelmente, não sei se no sonho foi mostrado isso para você, mas pode ser que o teu filho está sendo atacado por meio de desenhos, vídeos que ele assiste no celular e tantos outros motivos que está dando legalidade para o diabo trabalhar na vida dele. Não só isso, mas também a vida dos pais. A maior legalidade sobre as crianças é a vida dos pais, porque o pai e a mãe é a autoridade. Se o pai e a mãe não assumem a autoridade do reino de Deus e governam a sua casa, os demônios acessam e atormentam as crianças. Então, o pai e a mãe são responsáveis pela vida espiritual dos filhos. Então, se vocês não assumirem a posição de proteger a família de vocês na oração, né, no ensino da palavra, ensinando os filhos desde pequeno, o que vai acontecer? Os filhos de vocês vão ser atacados por demônios. E depois não adianta reclamar, porque a autoridade Deus deu para vocês, pais e mães, para governar sobre a sua casa. Amém? Para ser cabeça sobre a sua casa. Tá bom? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Bênção. Vocês querem fazer algum outro tipo de pergunta sem ser sonhos? Eu acho bacana vocês fazerem outras perguntas também sem ser sonhos. Eu falei para vocês, quando a gente começa a falar de sonho, só vai vir sonho aqui, né? Só vai vir sonho. Eu avisei isso para vocês. Tem muitas perguntas também que ficam ocultas aqui. Nossa, é muita pergunta, meu Deus. Vamos lá. Pera aí, gente, deixa eu só selecionar as perguntas aqui. Vamos lá, vamos lá. É muita pergunta. Vamos lá, deixa eu responder perguntas aqui também de outros teores, tá bom, gente? De outros teores, senão a gente vai ficar só em sonhos. A minha irmã perguntou assim, profeta, é lícito, né? É importante fazer, eu posso fazer carta para Deus? Eu posso escrever uma carta para Deus? Minha irmã, sim. Você pode escrever uma carta para o Senhor, porque Deus, ele sabe ler, amém? Deus, ele conhece todas as línguas, todos os idiomas. Deus, ele conhece tudo. Deus é poderoso. A mente dele é ilimitada, né? Então, sim. Eu vou até dar um exemplo para vocês aqui que vocês vão achar engraçado, né? Mas a minha esposa, a pastora Natália, ela gosta de orar escrevendo, acredita? Ela já tem uns 4 cadernos completos de oração dela. Ela escreve, ela gosta de orar escrevendo. Por incrível que pareça, talvez você nunca pensou sobre isso, ou nunca viu ninguém fazer isso. Ela não está escrevendo uma carta para Deus. Ela está orando escrevendo, acredita? Ela ora escrevendo. E uma vez eu peguei o caderninho dela, ela não gosta que pega os caderninhos de orações dela, né? Mas de vez em quando ela deixa eu pegar, ver algumas orações. E
É muito engraçado porque de fato é uma oração em forma de escrita. Ela ora escrevendo. Eu acho isso muito engraçado da parte dela, né? Mas é uma forma que ela gosta de se expressar com Deus, né? Ela gosta de se expressar com Deus e não tem problema. Você pode sim escrever uma carta para o Senhor, né? Orar escrevendo, no caso da minha esposa. Você pode mandar uma carta, escrever uma carta para o Senhor, né? Tem gente que faz muitos atos proféticos com cartas, né? Pode fazer, não tem problema. A Bíblia fala sobre isso, né? Atos proféticos. O que é um ato profético? Literalmente, né? É um ato que nós fazemos profetizando sobre algo na nossa vida, movidos pelo Espírito Santo, né? Depois a gente vai falar sobre isso no futuro também, sobre atos proféticos. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Tá bom? Será que é vaidade minha querer falar em línguas só porque eu acho lindo? Será que é vaidade minha? Não entendi. Querer falar em línguas só porque eu acho bonito? Ah, entendi. Elisângela, né, com H, Herman. Sim, minha irmã, não é assim que funciona não, tá bom? Não, você não pode ficar falando em línguas só porque você quer falar, não é assim que funciona. Tem que ter uma busca. Assista às minhas outras lives sobre línguas estranhas. Todas elas estão no canal vermelhinho, tá? Naquele canal vermelhinho que todo mundo assiste vídeo aqui, tá? Vai lá, assiste as lives sobre oração em línguas e você vai aprender um pouco mais sobre isso que eu falei e ensinei aqui nas lives, tá? Mas não é algo humano, é algo espiritual, tá bom? Não é algo da minha carne. Uma pessoa ela pode até ficar falando um monte de palavras parecidas com as línguas estranhas, mas não significa que ela está orando em línguas e se edificando. Porque tem que haver o batismo. Tem que haver o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, é necessário o derramar do poder do Espírito Santo sobre essa pessoa para que ela possa falar em línguas. Deu para entender, né? Tudo bem? Silvana Reis, como ter outros dons além de línguas? Uma ótima pergunta, tá? Uma ótima pergunta. É muito fácil. Não no sentido de você alcançar, tá? O dom, porque não é nós que... Não é pela nossa vontade que é liberado o dom. Deixa eu ler aqui para você, ó. 1 Coríntios, capítulo 12. Deixa eu ler aqui rapidinho, só para você ver que não é pela nossa vontade, mas é pela vontade de uma pessoa muito importante na nossa trajetória nessa terra, o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, eu tô com a Bíblia aqui, tá? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, a Bíblia diz assim, ó. Mas um só é o mesmo Espírito Santo. Realiza todas essas coisas. Que coisas são essas, né? Os dons espirituais, que é o que a irmã está falando. Distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Perceba, conforme ele quer. Ou seja, não é do nosso desejo. Ainda que você tenha o desejo de manifestar um dom espiritual, não significa que você vai receber, porque não é de você, tá? É do Espírito Santo. Se o Espírito Santo quiser te usar em outros dons, ele vai te usar em outros dons. Mas o apóstolo Paulo fala para nós desejarmos os dons. Então deseje, porque sim, se o Espírito Santo ele aprover isso, né, ele aprovar isso, ele vai derramar o dom espiritual sobre você, tá bom? Busque os dons. Eu busquei muito alguns dons espirituais na minha vida ao longo da minha trajetória para que eu pudesse hoje manifestar os dons espirituais, né? Os dons que eu carrego, gente, não são dons que foi da noite para o dia. Eu recebi, mas eu zelei por eles, eu aprendi sobre eles. Eu li sobre esses dons na Bíblia, eu busquei homens de Deus que manifestavam os dons que eu tenho, né? Deus me usa no dom de palavra de conhecimento, mas o dom que Deus mais me usa é o dom de palavra e de sabedoria. Esse é o dom que Deus mais me usa, tá bom? Deus me deu sabedoria, e dentro dessa sabedoria do dom, são direcionamentos e conselhos espirituais. O dom de sabedoria, ele sabe do contexto espiritualmente falando, ele já identificou o contexto da pessoa. Tem pessoas que, sem eu conversar com elas, eu já identifiquei o contexto dela, eu já sei o que está acontecendo com ela. E por meio disso, os conselhos de sabedoria vêm. E aí Deus dá um conselho de sabedoria em cima daquele problema para ele conseguir a solução do problema dele, né? Então, a primeira dica que eu te dou, minha irmã, primeira coisa, né? Não vem de nós, vem do Espírito Santo. Segundo, não depende de nós, né? Depende do Espírito Santo primeiro. Depois, segundo, ore primeiro em línguas. Desenvolva o dom de línguas primeiro. Porque se você não for zelosa com o primeiro dom espiritual, Elaine Santos,
Elaine Santos, deixa eu ver. Não, a Elaine Santos fez uma outra pergunta, né? A outra irmã já subiu aqui os comentários. Mas se você não usar o dom de línguas primeiro, você não vai receber outros dons. Tá entendendo? Se você não for fiel nesse dom primeiro, primário, inicial, que é o dom de línguas, você não recebe outros. Você tem que usar o dom que Deus te deu primeiro para depois você galgar em outros dons. Tá bom? Então fica essas duas dicas para vocês aqui. Amém? Tudo bem, queridos? Eu vou responder mais uma pergunta só pra gente finalizar. Eu sei que tem muita gente. Gente, ó, eu parei para responder esse comentário, já tem 50 comentários em cima. É muita gente, tá? Mas, não fique triste comigo, não fique bravo com o profeta, não fique triste comigo, mas no momento certo a gente responde a pergunta de vocês. Guarda essa pergunta, anote ela aí e a gente responde com mais tempo. Eu já vou fazer 2 horas de live aqui com vocês, né? De ensino. Ensinando e respondendo perguntas, tá bom? Senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Aí a gente vai até meia-noite, aí é culpa de vocês, né? Já pensou? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas de live, né? Por mim eu vou, meu. Eu vou que vou. Mas é importante a gente ter uma organização, né, gente? É importante. Tudo bem? Então não fique bravo comigo. Eu vou finalizar aqui, senão a gente vai ficar muito tempo aqui na live, né? E o objetivo é ser sucinto, é responder perguntas e ensinar vocês. Tá bom? Você que está do outro lado da live aí, foi bênção? Deu para você aprender bastante coisa aqui? Como que foi para você essa live? Foi bênção para sua vida? Escreve aqui rapidinho para mim, como foi essa live para você? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento, né, que Deus nos deu aqui, de perguntas e respostas, de aprendizado. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Amém? Novamente, anote sua pergunta, guarde ela para a gente responder nas próximas lives. Tá bom? Tudo bem? Feche seus olhos, queridos. Eu quero orar pela tua vida. Vamos orar juntos? Feche teus olhos, vamos orar. Ore comigo. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por essa live. Obrigado, Senhor, porque pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão aprendendo, pessoas estão se desenvolvendo, pessoas estão crescendo nos dons. Pai, é isso que eu quero gerar no coração dos teus servos, dos teus filhos. O desejo pela manifestação dos dons, o desejo pela manifestação da tua palavra, o desejo pela manifestação do Espírito Santo dentro deles, movendo cada um deles. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha abençoá-los, eu oro para que o Senhor venha cuidar de cada um deles, que eles venham desenvolver cada vez mais fome e sede pela tua presença. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha abençoá-los, Deus. A casa, a família, que o Senhor possa guardá-los em nome de Jesus, em tudo aquilo que o Senhor já tem falado para eles. Eu te dou, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e te louvamos, Pai, por cada momento. Obrigado por essas 2 horas. Ficamos hoje de manhã 1h30, agora mais 2 horas. Pai, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Tudo isso aqui, Senhor, é porque nós te amamos e nós queremos que a Tua palavra seja pregada nos 4 cantos dessa terra. Que a Tua palavra seja pregada, Senhor, para os corações e que almas sejam curadas e libertas pelo Teu poder, em nome de Jesus. Eu oro isso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Então é isso. Você que não me segue aqui ainda, já coloca o dedo aí, já segue para você não perder os próximos vídeos, conteúdos. Todo dia eu solto vídeo aqui para vocês, treinamentos, lives e muita coisa, né? Vocês estão aprendendo muito aqui. Então já segue. Segue também, se você puder, as outras redes sociais para você também receber conteúdos distintos em outras redes, né? E as lives também estão gravadas no canal vermelhinho. Você pode ir lá e assistir as lives depois, novamente, ou outras lives que vocês perderam também. Vocês podem ir lá e aprender muito, tá bom? Então é isso. Você também que está aqui, que ficou até o fim, talvez você não ouviu o conselho, nós temos um grupo fechado no grupo verdinho, aquele aplicativo verdinho, né, redondinho, que nós nos comunicamos. Eu tenho um grupo fechado, já estamos indo para 1000 pessoas, batemos 900 e poucas pessoas no grupo. Não fique de fora, só tem mais 100 e pouquinhas vagas. Para você entrar, nós vamos ter vários treinamentos para vocês e vai ser poderoso. Vocês vão aprender muito em nome de Jesus, tá bom? O link para entrar no grupo está aqui na minha bio, está aqui nos meus canais, né? Clicando aí você vai encontrar o grupo, você vai clicar e vai entrar direto no grupo e vai aprender lá grandes coisas, coisas poderosas para vocês crescerem em nome de Jesus, tá bom? O pessoal está perguntando como entrar. Aqui na minha bio, no link, você clicando, você vai cair direto no grupo do aplicativo verdinho. Amém? É facinho, gente.
Se você não conseguir por uma rede social, vai pela outra. O aplicativo mais fácil de entrar é o Insta. Não posso falar mais que isso. Insta, tá? Então vá lá no Insta e siga lá e clique, vai ter o link para vocês entrarem no grupo do aplicativo Verdinho. Tá bom? Queridos, é isso então. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Que vocês tenham uma noite abençoada na presença do Senhor. Que vocês possam sair daqui cheio do Espírito Santo, de conhecimento e de desejo pelo Deus, o Criador dos céus e da terra. Amém? Um grande abraço, um beijo no seu coração. Fique firme e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Um abraço, fiquem com Deus. Até amanhã. Até amanhã, às 9 horas da manhã. Até amanhã, às 9 horas da manhã, se Ele, o nosso Deus, nos permitir. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço e até mais, queridos. Deus abençoe vocês. Fiquem na bênção. Fiquem na paz. Tchau, tchau.